Vamos agora para a aula 5, pessoal, de fonologia gerativa padrão, e nessa aula a gente vai de fato ver o que a gente faz de fato com as matrizes de traços distintivos na fonologia padrão, que são regras fonológicas. Bom, é um dos objetivos da fonologia gerativa compreender as regras transformacionais que fazem uma estrutura subjacente realizar-se como uma estrutura de superfície. Ou seja, como que a fonologia uma matriz de traços fonológicos consegue se transformar em sons, né, produzidos na fala. E por que existe tanta regularidade assim, no sistema fonológico? Então, por que que o t ele vira ch antes de i, e isso é uma operação para a forma fonética, né? Por que que isso acontece? Essas são as regras, isso vem de regras que a gente vai chamar de regras ou processos fonológicos, tá? O processo de transformação de um input lexical, que é a representação subjacente, é, é chamado de derivação. A gente vai transformar esse input em alguma outra coisa que é a saída. E ele é definido pela aplicação de uma série de regras transformacionais. O output, que é a saída desse processo todo, é a representação fonética. Então, basicamente, a gente tem uma forma subjacente fonológica, né? A gente vê aqui as barras representando a fonologia da língua. Opa! E temos as regras. Essas regras aqui, gente, são operações formais que vão ser aplicadas nas matrizes de traços, certo? Então, elimina traço tal, troca traço tal por outro, troca o valor de um traço tal, sabe? Pega um traço que é menos e coloca mais, e muda o valor dele. E aí essas regras vão sendo aplicadas e aplicadas nessa derivação até que uma forma de superfície chegue ao output, que é a forma fonética, que são os sons de fato, tá bom? Então, basicamente uma regra fonológica, ela vai ser um tipo de mudança na matriz de traços distintivos com base em operadores formais, do tipo mudar o valor, trocar essas coisas. Vamos lembrar agora do método fonêmico de novo. Como que a gente faz uma análise fonêmica? A gente vai dar uma perpassada aqui na análise fonêmica para passar para a análise de traços distintivos de fato. Vamos pensar no método fonêmico para ver o que acontece entre o t e o ch no português. A gente tem as palavras atirar, corta, todo, teto, tipo, litoral, atum, milito, tromba, salto, atrativo, titular e cutia. Nessas palavras, a gente tem recorrências do t como t mesmo e do fone ch. Na análise fonêmica, a gente ia ver em quais contextos eles acontecem. E aí a gente ia, por meio, né, desses contextos, da distribuição fonotática, atribuir que o fonema é o t e ele se realiza como ch quando precede a vogal i. E é aí que a análise acaba, né? A gente já tem uma estipulação de qual é o fonema, de qual é o alofone, de qual é o contexto para a ocorrência do alofone, e tá tudo bem. E finalizamos essa análise. Só que o fonema d também se realiza como j quando precede a vogal i. Então a gente tem dobradinha, né? A gente tem d ocorrendo antes do o e o j ocorrendo antes do i. Dédalo, temos dois ds, né? Divorciado, tem o d ocorrendo como j antes de i. Adianta e em odioso também. Nesse caso, na fonologia gerativa, entende-se que as regras fonológicas elas não atingem segmentos, mas classes naturais. Uma análise fonêmica ia dizer, tá, o fonema t se realiza como t antes de i, então vamos propor uma escrita para o fonema t. O fonema d se realiza como j quando precede i também, faz a mesma coisa que o t, o d faz a mesma coisa que o t, então a gente não precisa também de uma escrita para o j. Mas a fonologia gerativa vai olhar para esses dois, para o t e do d, e vai ver uma classe natural, um grupo, e essa mudança não acontece em dois elementos do grupo, ela acontece no grupo. Nesse caso, há apenas uma regra
que atinge a classe natural a qual pertence os segmentos t e d. Vamos então aprender a formalizar uma regra fonológica em traços distintivos. Como é que a gente faz isso? A regra fonológica ela tem uma aparência mais ou menos assim. A gente já sabe que isso aqui são matrizes, né? Mas o que é essa arquitetura aqui? Eu fiz esse slide aqui para dar uma dar uma contextualização de tudo, né? Para a gente poder decifrar cada coisinha aqui. Então vamos prestar um pouco mais de atenção aqui. Eu vou também tentar ser um pouco mais didático nessa parte. Bom, o processo fonológico, a regra fonológica, de fato, o que acontece, o fenômeno, ele vai ser representado na parte esquerda dessa barra aqui, tá vendo? Tem uma barra no meio dividindo essa parte dessa parte aqui. Essa parte é a mudança de fato que acontece. E o que é essa mudança? O que é essa regra fonológica? Essa regra fonológica vai ser representada por uma matriz de traços que é a classe natural que sofre a mudança. Então aqui vai estar representado o t e o d em traços distintivos unidos aqui. E essa seta vai representar o que eles se tornam, para se tornar, para virar tchan e djan na derivação. Então, nesta segunda matriz, a gente só vai colocar os traços que mudaram nessa primeira para virar tchan e djan, tá bom? Então, é basicamente dizer, isso é o que era, na verdade, isso é a classe natural, e essa é a mudança que a classe natural sofreu. Já essa barra vai separar o contexto da mudança, os gatilhos, certo? O que é um gatilho para a regra fonológica? O gatilho vai ser o contexto que vai motivar isso aqui de acontecer, tá? Com o que isso aqui está representando? Essa barra aqui, esse underscore aqui, né, esse underline aqui, ele resume essa mudança inteira, tá bom? É como se a gente pegasse essa mudança toda aqui, transformasse em um underline e colocasse aqui, tá bom? Já o que está, essa matriz que está antes da mudança, é caso exista um gatilho precedente, ou seja, caso a mudança seja motivada por algo que veio antes dela. E o gatilho sucedente é para caso a mudança seja motivada por algo que veio depois dela. E se os dois aparecerem, significa que a mudança é engatilhada por um contexto de estar no meio de duas coisas aqui, tá? Ficou muito abstrato ainda, mas a gente vai fazer regras fonológicas aqui e a gente vai conseguir entender melhor essa arquitetura da regra fonológica. O importante é você saber que essa é a arquitetura da regra fonológica por enquanto, tá? Vamos então agora fazer a regra de t e d se realizam como ch e j quando precedem a vogal i, tá? Vamos primeiro então montar a matriz de t e d juntos, da classe natural de t e d. E é essa, tá? Menos soante, menos contínuo, ou seja, já é oclusivas no geral, mais anterior e mais coronal. Temos t e d, tá bom? Por quê? Se fosse menos anterior e menos coronal seria k e g, e se fosse mais anterior e menos coronal seria p e b. Por que não tem o traço voz aqui? Porque se eu colocar o traço voz, mais voz, eu só vou estar falando do d. E se eu colocar menos voz, eu só vou estar falando do t. E essa regra não olha a voz, não olha o traço voz. Ela atinge o t e o d juntos. Eles viram ch e j. Ou seja, essa regra não precisa da especificação do traço voz, tá bom? Então eu montei uma matriz aqui que diz respeito a uma classe natural t e d. Vamos agora olhar o contexto, tá? Onde isso aqui tá para isso aqui ocorrer, que é quando esses dois sons aqui, o t e o d, precedem, ou seja, vêm antes da vogal i. Se eu manter essa matriz aqui, olha, eu vou estar falando o quê? Que
ocorre quando ele está no meio de duas coisas, né? Como se fosse i, quando ele estivesse no meio de dois is. Então a gente não teria, por exemplo, ti no início de palavra, teria que ter um i antes. Então, se essa regra só está olhando para o que vem depois do t e do d para ser aplicado, a gente não precisa dessa matriz aqui, ó. E pronto. Então, a regra, isso aqui vai mudar quando estiver antes disso daqui. E o que é isso daqui? É o i, ou seja, uma vogal, uma mais silábica, mais alta, menos posterior. Pronto, já temos o i especificado aqui na matriz de traços. Só falta dizer o que muda aqui para a gente ter uma noção do que acontece na regra. E é quando a gente faz essa mudança, é quando a gente formaliza essa mudança, que a gente consegue ver o objetivo da teoria fonológica gerativa, né? O que acontece para mudar de t para j? Se você olhar naquele quadro lá de novo de traços, por isso que o quadro é importante, né? Apesar de você não ter que montar a matriz nele, ele é importante para você poder olhar quais traços existem para cada realização possível dos fonemas também, tá? Então, as africadas, elas são mais alto, então o t e o d se tornam mais altos e também se tornam menos anteriores, porque elas também são menos anteriores. O que acontece? Vamos pensar agora numa coisa meio. Vamos pensar em redundância de novo, tá? Se eu falo que isso aqui mudou para menos anterior, o que eu já quero dizer aqui? É a mesma coisa do que falar, Pedro parou de fumar recentemente. Se o Pedro parou de fumar recentemente, o que você vai entender? De que antes ele fumava, né? Então, se eu coloco que é menos anterior, então eu já consigo entender que aqui era mais. Ou seja, eu posso tirar o mais anterior daqui e deixar a regra mais limpa, mais econômica, tá bom? Então ela se torna menos anterior porque ela era mais já. Entendeu? Se eu estou falando que ela virou menos anterior, ela já era mais anterior. E é aqui que a gente consegue ver uma coisa legal da fonologia gerativa, porque se ela se torna mais alto e menos anterior, isso está dizendo completamente o que o i está fazendo aqui. Porque o i ele é mais alto. Então é como se esse mais alto do i estivesse influenciando essas consoantes aqui. Ao mesmo tempo que o i ele é menos posterior, tudo só que qual é uma outra propriedade das vogais, dos traços das vogais? Todas as vogais são menos anteriores. Então, o menos anterior do i, que também está oculto aqui, porque a gente não precisa do menos anterior para entender que isso aqui é um i, também está influenciando o t e o d para virar menos anterior. Então, o que acontece? O t e o d se tornam mais alto e menos anterior, e também para virar uma africada de fato, né? Porque se eu coloco só que ficou mais alto e menos anterior, eu posso ter um t e um d palatalizados, né? Eu posso ter um tya ou um ya. Para eu não ter isso, eu vou colocar que ele vira também mais soltura retardada. E aí nós temos, de fato, as africadas tch e j, tá bom? Por que que eu... Agora, beleza. Eu fiz uma explicação toda baseada na teoria, de fato, gerativa, né, da fonologia, pensando em como que esse traço aqui influencia essa matriz e tudo. Só que é meio difícil você pegar isso de início. Então, concentre-se em explicar o que está sofrendo a mudança, demonstrar o contexto com traços distintivos e olhar o que mudou de fato. Eu não preciso de toda aquela explicação para entender e para expressar que mudou para ficar mais alto, menos anterior e mais soltura retardada. Até porque, se eu colocar só mais soltura retardada na mudança, ele vira uma africada anterior e menos alta. Ou seja, ele vira ts e dz. Né? Então eu não teria tia ou dia, eu teria tia ou dzia. E esse não é o caso do português. Ele precisa virar ch e j. Então, se eu coloco só mais altura retardada, não é o suficiente. Qual que é a diferença, então, do ts para o ch? É que o ts é
menos alto, então o tch vai ter que ser mais alto, e o ts também é mais anterior. E eu vou ter que expressar que o tch é menos anterior. Viu como é que a gente consegue elaborar a regra baseando basicamente no que está acontecendo? A gente não precisa entender a regra muito a fundo a princípio, tá? É sempre bom que a gente entenda. Mas a princípio a gente consegue formular a regra desse jeito, tá? Então, basicamente essa é a regra, gente. Uma soante menos contínua mais coronal se torna mais alta, menos anterior e mais soltura retardada quando precede um som mais silábico, mais alto e menos posterior, que é o I. E agora a gente vai olhar outras regras fonológicas do português para a gente ir treinando, né? Porque, lembrando, de novo, gente, vamos sempre treinar o que a gente vê nas aulas, porque é igual lista de exercício de matemática mesmo. A gente precisa ir fazendo, ir treinando e errando de fato, e refinando a análise para conseguir ficar bom, sabe? Então vamos lá. As vogais E e O se realizam como I e U frouxos em núcleo de última sílaba átona, que é o que acontece em carro, salto, atrativo, carne, corte e colheres. Eu tenho a ligeira impressão de que eu estava com fome na hora que eu fiz esses três últimos exemplos. Então vamos lá. Esse E aqui, ele é fonologicamente um E, mas ele alça e se torna esse I frouxo. Da mesma forma que o carro, ele alça e se torna esse U frouxo aqui. Mas o que está acontecendo então? Como é que a gente vai representar isso em matriz de traços? Primeiro vamos representar o E e o O aqui, né? Mais silábico, menos baixo, menos alto. E a gente vai usar o traço menos acento também. Por quê? É quando eles só vão ser, ele só vai atingir, essa regra só vai atingir últimas sílabas átonas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, mercê ou melô, esse melô e esse mercê não vão virar merci ou melu. Por quê? Porque essa última sílaba é tônica. Esse O e esse E são tônicos. E isso só atinge o E e o O, que são átomos. E na teoria gerativa, por isso que eu coloco as referências também no final, tá? É importante dar uma olhada nas referências principais, né? Até porque isso aqui é só um vídeo facilitador, né? Mas leia. No, Na teoria gerativa do Chomsky-Halley, de 68, existe um traço de acento. E esse traço de acento ele vai nas vogais, não vai na sílaba, né? A gente não pensa muito em sílaba na teoria gerativa padrão. Então a gente tem menos acento nessas vogais aqui, certo? Um mais silábico, menos alto, menos baixo, ou seja, uma vogal média não acentuada, nesse contexto aqui, e agora que ficou complicado, isso aqui já deve ter dado um piripaque aí em você assistindo, mas é uma coisa, isso aqui é uma cifra, né? É uma siglazinha que a gente vai conseguir entender com base nesse comentário aqui. O que isso quer dizer? Isso daqui é o cenário de ser núcleo de última sílaba, certo? Então é a última sílaba da palavra. O que acontece? Eu poderia generalizar para ser final de palavra, né? Então, no final de palavra, essas vogais aqui átonas mediais se tornam I e U. Mas não é só aí que isso acontece. Por quê? Eu tenho cortante, né? Cortante, o E virou I, mas eu tenho também cortantes. E o E virou I de novo. Mesmo que eu tenha uma consoante depois. Eu posso ter uma consoante depois. E como que eu vou representar isso? Assim, ó. Então acontece antes de haver no mínimo zero consoantes, é o zero que está aqui embaixo. Esse C significa consoante, o zero. Então, significa que pode haver no mínimo zero e no máximo uma consoante após a vogal alvo da regra e antes do fim de palavra, que é esse hashtag aqui. O hashtag é o final de palavra, o C é uma consoante, e o que eu posso ter?
ou zero consoantes, então pode ser de fato final de palavra, ou eu posso ter uma consoante, que é o S. Então eu posso ter ou cortante, porque aí ficou final de palavra, ou cortantes, que aí eu tenho uma consoante possível aqui. Percebeu como é que é bem formal mesmo a teoria? Eu estou criando. Isso aqui é bem tipo um algoritmo mesmo, sabe? Que isso que busque tal cenário, busque um final de palavra ou no máximo, no mínimo zero consoantes e no máximo uma consoante para se aplicar. Então isso justifica a aplicação em palavras que terminam em "s". E dado agora esse contexto, o que muda no e e no o, que é menos baixo, menos alto, para virar i e u? Muda principalmente o traço alto, né? Porque vai virar mais alto para alçar de E para I e de O para U. E por que não vira o I e o U plenos, né, do português mesmo? O I e o U, por que vira esses dois aqui? Porque ele também perde o traço tenso. O traço tenso, ele tá nas vogais do português, só que ele não é distintivo. Por quê? No português, todas as vogais têm um traço mais tenso naturalmente. Então, não preciso desse traço para diferenciar fonologicamente as vogais. Mas eu preciso dele para quando eu for especificar essa regra aqui. Da mesma forma que eu não preciso do traço acento fonologicamente, até porque o traço acento ele é bem especial assim na teoria, sabe? Ele vai representar quando ele vai servir para quando eu for representar regras fonológicas que acontecem em contexto que necessitam de uma informação sobre acento, que é esse caso aqui. Então a regra, gente, é essa, tá? Bom, agora falando do início ao fim a regra, o traço é a matriz de traços mais silábico, menos baixo, menos alto e menos acento, ou seja, uma vogal média não acentuada, átone, se torna mais alta e menos tensa, então ela perde uma categoria, um traço que ela já tinha, né, que é mais tenso. Só que ela perde ele também, então ela fica frouxa e mais alta, antes de no mínimo zero e no máximo uma consoante e final de palavra, certo? Então, esse é o caso, é assim que a gente representa formalmente esse alçamento aqui. E é claro, a gente vai transformar essa matriz aqui em algo um pouco mais econômico, tirando a informação de que era menos alto para virar mais alto, porque você não precisa. Se eu falo que ele virou mais alto, é porque aqui ele era menos alto, já que os traços são binários, né? A gente não tem possibilidade de outro valor a não ser mais e menos. E aí a gente pode fazer isso aqui também, gente, que é a gente pode substituir os traços mais silábico e mais consonantal pelas siglas V e C, respectivamente. E é por isso que, nesse contexto, eu usei a sigla C, para também tornar cada vez mais econômica a análise e a regra. Então, se eu tinha aqui mais silábico, eu posso simplesmente falar que é uma vogal. Uma vogal menos baixa e menos acentuada, não acentuada, se torna mais alta e menos tensa antes de um final de palavra ou de uma consoante e do final de palavra. Essa foi complicada, né? Vamos agora para uma que eu acho que é um pouco mais simples. Vogais nasalizam antes de consoantes nasais no português. Então a gente tem campo, que esse A vira an e nasaliza, né? Campo, pomar, fedendo, rima, que esse I não é rima, né? É rima, ele sai um pouco pelo nariz, ele está nasalizado. Unha, que não fala unha, né? É unha, com o U já sendo produzido com uma certa nasalidade. E conhaque também, né? Conhaque, não fala conhaque, é conhaque. Como a gente vai representar essa regra fonológica, então, em traços distintivos? Primeiro, vogais nasalizam. Então, um segmento mais silábico nasaliza antes de consoantes nasais. Então, é antes de mais consonantal e mais nasal, tá?
E o que ele se torna? Se torna mais nasal. Só que, ao mesmo tempo, ele também se torna menos baixo. Por quê? Isso explica porque o A, aqui, vamos voltar aqui, ó. Isso explica porque o A teve que mudar para AN. Isso é porque o A ele é mais baixo. E esse A mais baixo não poderia ocorrer no português. Essa vogal tinha que ser alçada, ela tem que levantar para poder se nasalizar. Da mesma forma, o E e o O, gente, não são nasalizados. Vocês conseguem perceber aqui que não tem exemplo de E nasalizando ou de O nasalizando. É sempre O e E. Além do I e do U, que já são mais altos, né? Então, obviamente, são menos baixas. E o A, que teve que alçar. Então, o A é a prova de que a mudança não é só mais nasal, é mais nasal e menos baixo. E agora a gente vai aplicar a regra, né, a gente vai aplicar agora as cifras, né, no lugar, então mais consonantal e mais silábico vão virar respectivamente C e V. Então, uma vogal se torna mais nasal e menos baixa antes de uma consoante mais nasal. Olha como essa regra é bem mais fácil do que a outra, né, do que a anterior, que tinha contexto de acento e tudo. Vamos continuar agora com mais uma regra fonológica do português, que é uma consoante nasal em coda no final de uma sílaba assimila o ponto de articulação da consoante que a sucede, do onset da próxima sílaba. Vamos olhar esses exemplos aqui. Campo vai ter um M aqui na coda da sílaba, da primeira sílaba, né? Campo. E ele vai ser M porque essa próxima consoante, o P, é bilabial. Fedendo, de novo, o E vai ter um N no final da sílaba, porque a próxima consoante é alveolar, assim como o N. Assim como Guimba vai ter o M, que é bilabial também, junto com o B. Canga vai ter uma nasal velar, aqui, para concordar com o ponto de articulação do G, que é velar, assim como em sangue. E em menta vai ser menta com n. Se você for de fato articular devagarzinho as palavras, você vai perceber a diferença nessa nasal. Então, campo tem um m nesse final. Menta, o n ele é realizado nos alvéolos. E em sangue, a nasal não é m nem n, ela é com a boca aberta, né? A gente chama essa de nasal velar. Como que a gente representa, então, essa assimilação em matrizes de traços distintivos? Primeiro, uma consoante nasal em coda assimila o ponto de articulação. Então, o que acontece é uma consoante nasal mudando. Então, uma mais consonantal, mais nasal. Em qual contexto? Antes de uma consoante, lembra que sílaba é um termo um pouco complicado na teoria gerativa padrão, então a gente vai utilizar que é antes de alguma consoante, tá? Porque uma nasal só pode estar antes de uma consoante no português se ela estiver no final de sílaba. Antes de um mais consonantal, alfa anterior e beta coronal. Já vou explicar isso, não fica com medo. Se torna o quê? Se torna também alfa anterior e beta coronal. Vamos entender o que é alfa anterior e beta coronal. Anterior e coronal são os dois traços necessários para a gente diferenciar os três pontos principais de consoante do português, tá? Então, se eu tenho mais anterior e menos coronal, eu tenho as consoantes labiais, b, b, f e v. Se eu tenho mais anterior e mais coronal, eu tenho as consoantes coronais. Então, t, d, s, z, sh, j e aquelas outras consoantes soantes também. E se eu tiver menos anterior e menos coronal, eu tenho as posteriores, sabe? Que são o k e o g.
E as três variações de nasal, elas são três variações de nasal que obedecem essa distribuição, né? Para consoantes labiais, vira M essa nasal. Esse mais consonantal nasal vira M. Quando é antes de uma coronal, ele vira N. E quando é antes de uma dorsal, né, que é uma posterior, que é o K e o G, vira a velar, o N, né, de sangue. E como que eu represento essa possibilidade de alternância, né, entre labiais, coronais e dorsais e posteriores na matriz de traços? Com o alfa e o beta. Vamos olhar o que é esse alfa e esse beta. O alfa, ele é uma possibilidade de ser mais ou menos. Eu não estou especificando qual é o valor desse traço anterior aqui. Da mesma forma que o beta também não está especificando se é mais ou menos coronal. Ele está só falando que é um valor diferente do anterior, tá? Ele está representando que se eu colocasse alfa anterior e alfa coronal, o que eu estaria dizendo? Se for mais anterior, tem que ser mais coronal também, porque é alfa, é o mesmo valor. Os dois são alfa. Mas se eu coloquei alfa e beta, os dois podem variar livremente. Eu posso ter mais, menos, mais menos e menos, menos. Por isso que eu usei dois símbolos diferentes. Só que aqui no contexto eu usei alfa e beta de novo. Ou seja, agora o que eu estou querendo dizer? O anterior, se é alfa anterior e alfa anterior aqui também, significa que se aqui for menos, aqui obrigatoriamente tem que ser menos. Por quê? Porque é o mesmo valor, é alfa, tá? O alfa ele está indexando um valor idêntico, assim como beta. Beta coronal, aqui também é beta coronal, ou seja, se eu usar menos aqui, aqui também vai ser menos. Se eu usar mais aqui também vai ser mais. Ou seja, no final das contas, o que está ditando é esse contexto é alfa coronal é alfa anterior e beta coronal. E ele está fazendo essa consoante nasal se tornar também alfa anterior e beta coronal. Vamos dar uma olhada em cada caso aqui, para a gente não ficar tão perdido nesse alfa e beta aqui. Se for um contexto, se essa consoante for mais consonantal, mais anterior e menos coronal, o mais anterior e menos coronal vai ter que ser copiado e passado para essa nasal. Essa nasal vai ter que se tornar igual a esse contexto, que é mais anterior e menos coronal. Então, esses dois traços são passados para cá, mais anterior e menos coronal, e assim a gente tem M. E aqui a gente tem uma labial, ou seja, por exemplo, em pombo, a gente tem isso acontecendo, né? Aqui é um B, que é mais anterior, menos coronal, e ele faz com que esses dois traços sejam passados para essa consoante nasal, que se torna M. Da mesma forma, se esse contexto for mais anterior e mais coronal, seguindo, né, a obrigatoriedade do alfa combinar com o alfa e do beta combinar com o beta, mais anterior, mais coronal, vai passar para cá como mais anterior e mais coronal também. Então, essa consoante nasal vai se tornar N. E se os valores de alfa e beta forem menos e menos para anterior e coronal, eles também serão copiados, porque aqui é uma consoante do tipo ou K ou G, né? Uma consoante posterior, porque só elas são menos anterior e menos coronais no português. Ele vai ser copiado e vai ser indexado aqui também, nessa mudança. Então, essa consoante nasal vai se tornar a nasal velar antes do K e do G. E assim a gente tem toda a explicação, né? Que vai se tornar alfa anterior e beta coronal. A setinha saiu aqui desse slide, mas ela ainda existe aqui, tá? É o mesmo slide do outro, não tirei ela. E a gente pode também pegar esse mais consonantal aqui, olha, e aplicar aquela coisa da economia da regra, que é transformar na sigla C. Então, uma consoante nasal se torna alfa anterior e beta coronal quando precede uma consoante que também é alfa anterior e beta coronal, certo? Ou em outras palavras, agora de trás para frente, uma consoante alfa anterior e beta coronal
transmite os valores dos seus traços anterior e coronal para uma consoante nasal, se essa consoante nasal vier antes dela, certo? Então, essa é a regra fonológica da assimilação de ponto de articulação das consoantes nasais em coda no português. E pessoal, essa foi a aula de regras fonológicas. Essa e a próxima aula são aulas já bem densas, então eu recomendo vocês voltarem nos outros vídeos e tudo e irem praticando, né? Montar matriz de traços, analisar quais os traços distintivos, o que muda de uma vogal tal para uma vogal outra, o que muda de uma consoante para outra consoante, porque só com essa prática a gente consegue dominar também essa outra prática que é a formalização de regras fonológicas, tá? Então, sempre treinem, tá bom? Porque a próxima aula vai ser sobre ordenamento de regras. É a última aula dessa playlist e é sobre o ordenamento de regras fonológicas. Então, para a próxima aula, você precisa já estar dominando, né, bem essa questão de regras fonológicas. Então, se possível, reassista, se possível, como você vai estar estudando isso, né, no curso de letras ou de linguística, pratique com exercícios que os seus professores te dão, né? Então, se você tem uma lista de exercícios de traços, você pode utilizar os vídeos como algum tipo de ajuda para realizar essa lista, mas faça a lista de fato, não confie só nos vídeos, né? Sempre treine para que essas aulas possam de fato ser aproveitadas por você, né? Então, até a próxima aula, que vai ser a última da playlist, e estudem bastante e treinem aí. Até a próxima.